O agente tem até hoje uma força muito grande no mercado do futebol. O agente acaba sendo determinante numa transferência, para onde o jogador vai, para onde não vai. Os agentes começaram a ser donos de jogadores. Por quê? Porque a nossa economia já era, como ainda é, uma economia complicada, e o direito econômico virou moeda de troca. Então você levava o jogador pro São Paulo, pro Palmeiras, pro Inter, pro Flamengo, pro Fluminense. Putz, eu não posso pagar comissão, mas eu te dou um percentual desse jogador. O agente tem essa relevância assim e tem essa obrigação, entender o papel dele e também, de certa forma, buscar o equilíbrio desse mercado que é o futebol, contribuir para que o produto seja melhor, porque deve ser melhor para ele, para o jogador dele, para o clube, para o torcedor, para todo mundo que está envolvido nessa cadeia. Para mim, o problema do futebol no Brasil está na origem, que é: a gente tem 20 clubes na Série A, a gente tem 12, 13, às vezes 14, 15, e eles têm certeza que eles vão ser campeões. Como eles têm certeza, eles são pressionados a serem campeões, eles têm que investir como campeões. Então, o presidente fica 2, 3 anos, muitas vezes ele gasta o que não pode, então não cumpre o orçamento. A gente tem que chegar num momento, em algum momento, todo mundo que está aqui, você é clube, eu sou agente, é jogador, né, eu sou federação, eu sou CBF, gente, vamos unir aqui. A partir de hoje, todo mundo cumpre as obrigações. Então, vamos criar um marco zero do cumprimento das obrigações no futebol. Vamos criar uma economia sólida. Quem sabe daí a gente possa ter uma conversa madura sobre a formação de uma liga. Quem sabe a gente possa ter conversas maduras com investidores estrangeiros que venham olhar para o futebol como uma economia sólida. Como é que eu vou explicar para um cara que ele pode comprar o Cuiabá e quando o Cuiabá vender o jogador para o São Paulo, para o Santos, para o Flamengo, para o Inter, pode ser que ele não receba, daí pode ser que ele receba dali a 3 anos. Tem como explicar? Eu estou criando um produto para eu vender esse produto com um valor que realmente eu entendo que ele tenha, porque eu acho que o futebol brasileiro é um valor inestimável. Agora, quem é que não valoriza o futebol brasileiro? Eu acho que somos nós. Está valendo, começa agora nosso episódio número 52 do Sports Market Makers. Estamos aqui eu, Pedro Oliveira, para quem não me conhece, um dos fundadores da Outfield, Bruno Chatak, nosso co-host aqui no programa, e hoje mais um episódio bastante especial. A gente recebe o André Ribeiro. O André é um dos grandes advogados esportivos focados aí no mercado, principalmente no mercado do futebol, atuando no mercado aí há bastante tempo, há mais de 20 anos no futebol brasileiro, futebol internacional, especialista em direito esportivo, em direito consultivo, direito contencioso esportivo. Muito legal, a gente estava falando aqui antes, né, poder revisitar vários dos episódios que a gente já teve aqui com outros advogados da área, né, envolvendo aí desde dos papos com o André Sica, que o André conhece muito bem, com o Mota, com o Mansur, e agora poder explorar várias das questões que a gente endereçou, né, com eles, mas também abordar outros temas nos quais o André Ribeiro também é bastante especialista. Então, André, muito obrigado pela presença aqui. A gente já trabalha junto há muito tempo, né, o escritório com o Outfield, mas vai ser muito bacana explorar outros assuntos com você também. Obrigado, Pedrão. Eu que agradeço ao Bruno também. Você entregou um pouco tempo, né, aí a idade, mas realmente assim, eu venho de uma época em que o futebol começou a ser construído como o negócio que é hoje, né, como um negócio que ele ainda pode vir a ser no futuro. Então, costumo brincar que a gente viu um pouco de tudo, o futebol, todas essas fases, né, que o futebol viveu. Uhum. Então a gente tem um pouquinho de história para contar também. A gente tem um DNA muito, muito forte, realmente, do desportivo. Então, o meu escritório hoje, ele é 100% voltado, né, ao direito desportivo, né, um braço no entretenimento, que também isso acompanha um pouco a evolução do futebol, mas a gente está sempre focado na indústria do futebol mesmo. Então, participação em transferências, enfim, é nosso dia a dia. Então, né, a maior parte aí dessas transferências que a gente acompanha, às vezes, aí nas notícias, invariavelmente a gente está envolvido, porque a gente acaba divulgando para esses, né, os grandes agentes hoje do Brasil, alguns do mundo. A gente tem também um histórico legal com clubes, então a gente já visitou um pouco de tudo, a gente acompanha muito a evolução das coisas, a gente viveu essas fases todas do futebol, que eu espero poder compartilhar aqui um pouco com vocês da minha história, um pouco dessa visão que eu tenho, né, dessa evolução do futebol, e quem sabe lançar um olhar aí futuro também. Show de bola, cara. Eu na introdução aqui acabei não falando, mas o André é um dos fundadores do Tanuri Ribeiro, né, um dos principais escritórios aí que atua no mercado. Vocês estão há quanto tempo com o escritório, né? Escritório desde 2004. Legal. A gente tem uma história, o meu sócio é o Breno Tanuri, né, quem não conhece, enfim. A gente foi estagiário juntos num escritório aqui na Faria Lima, no Noronha Advogados, então a nossa
Nossa origem não tem nada a ver com o futebol, com o esporte. Não com o esportivo, imagino. Não existia, né? Praticamente assim, existiam advogados, acho que o Mota já estava lá no Rio, aqui em São Paulo a gente tinha a Gislaine Nunes, mas era uma coisa mais de realmente de contenciosa, uma coisa... E o futebol também estava engatinhando em termos de legislação e de regulamentos, né? O que acontece com a gente? A gente está num escritório muito grande, que é o Noroni. Eu trabalhava com fusões e aquisições, estava, né? Eu comecei como estagiário, estava me formando. O Breno trabalhava no departamento societário, enfim, a gente acabava, às vezes, por tempos a gente dividiu sala, então a gente tinha a troca ali, que a gente estava envolvido no mesmo setor. A Lei Pelé, ela já existia desde 1998, estava no período do vacatio legis, então ela ia entrar em vigor ali em 2001. E daí vem as coisas assim, meio ao acaso, né? Então eu falo assim, eu me tornei advogado dessa área, primeiro por gostar, mas muito pelo acaso, porque isso aqui que a gente está fazendo hoje não existia. Então você não tinha conteúdo, né, sobre isso, você não tinha cursos de direito esportivo como a gente tem hoje, não existiam as entidades aí voltadas ao estudo, não existiam os grupos de estudos nas faculdades, então era uma coisa muito nova ou ouso dizer até um pouco inexistente assim no cenário do direito, né? Então assim, por que a gente vem ao acaso a coisa? O Breno, meu sócio, jogou futebol, foi goleiro até os juniores, né? E Palmeiras, São Paulo, ele é do interior de São Paulo, começou aparentemente bom goleiro, mesmo nos campeonatos que a gente jogou, ele foi bem, e diziam que tinha potencial. E o escritório estava envolvido, o escritório Noronha Advogados estava envolvido numa operação da ida do Ronaldinho Gaúcho, do Grêmio, para o Paris Saint-Germain. Por quê? Porque o escritório é advogado do Banco Suíço UBS, o Canal Plus estava envolvido, enfim, tinha uma agenda lá dentro do escritório para tratar desse tema, né? Não especificamente das questões desportivas, aí, mas a estrutura comercial da operação. E já tinha um pouco da questão da Lei Pelé, que foi aquela discussão, né, do Ronaldinho ser livre, não ser livre, passa estar no vigor ainda, não está. E era uma agenda para os sócios do escritório um pouco complicada ali, em termos de manuseio mesmo, porque imagina que os caras estavam acostumados a lidar com os CEOs das grandes companhias multinacionais, né, aquela coisa de agenda, Faria Lima mesmo. E surge lá um cara que é o irmão do Ronaldinho para marcar a reunião, tal, tá envolvido, o BS leva ele lá para a reunião é hoje às 4 da tarde. O cara não aparecia, não, tático o negócio, amanhã às 2, chegava às 6. O sócio do escritório teve um lance, falou, pô, Breno jogou futebol. Breno, vem aqui, você vai fazer essa agenda comigo, meu. E aí começa esse envolvimento, né? Então o primeiro contato que a gente tem é o Breno com o Assis nessa operação. Aí eu acabo me envolvendo, não, a gente não colocou a mão na massa para fazer tudo, a gente era jovem, enfim, recém-formado, mas a gente começou a ter esse contato. E aí vem uma luz na gente realmente de, pô, vamos olhar isso aqui, tem essa lei, né? Vamos dar uma olhada nessa lei Pelé, como é que não é. O que a gente pode acabar fazendo aqui para desenvolver alguma coisa nesse sentido dentro do escritório, uma estrutura grande, daqui a pouco a gente consegue encaixar alguma coisinha. E aí começa a tocar, pai. Pega o telefone, vai atrás de um, Breno jogou com fulano, colocou com ciclano, que hoje é diretor de um clube, que outro estava como treinador, tal. A gente começa a criar uma agendinha que ela cria a possibilidade da gente participar da primeira transferência nossa da história, que foi a transferência que abriu o caminho para todas as outras. Então, e aí vem eu acho que da sorte também. Eu falo do acaso, mas falo um pouco da sorte. Por quê? Porque a gente acaba advogando para um agente que se chama Juninho Parmigiani. Ele jogou futebol, jogou no Grêmio, acho que no Santos, foi um jogador bom. E ele era um cara que fazia muitos negócios no Japão. E ele estava numa operação da transferência do Lucas Severino, que é um atacante que jogou na seleção, jogou no Atlético Paranaense, não sei se você recorda onde ele é o pai do Pedro. Sim, sim. Do menino. É a questão do Red Bull. A cidade do acidente, que graças a Deus Tá tudo bem. E o Lucas está saindo do Rennes, da França. O Rennes havia pago uma fortuna. O Lucas jogou no Flamengo também, né? Jogou no Flamengo. O Lucas tinha se transferido do Atlético Paranaense para o Rennes por uma grande fortuna. Tinha sido, salvo engano, à época, a maior transferência do Brasil até então. Ele, acho que não deu muito certo lá no Rennes, e o Rennes acaba fazendo uma negociação dele com o UFC Tóquio do Japão. E o agente do UFC Tóquio era o Juninho. E o Juninho já cria esse contato comigo, com o Breno, principalmente com o Breno, na época.
porque tinha amigos em comum, a gente tinha jogado com gente que tinha jogado com o Juninho, e a gente começa a atacar esse mercado e o Juninho contrata, né, o escritório lá para assessorar ele nessa transferência. E a gente começa a ter algumas lições, né, nossas disso para depois a gente aplicar no desenvolvimento aí da nossa carreira, na criação do escritório, era um mercado que realmente não tinha essa cultura. Então os valores, eles já não eram baixos, né? Então imagina, vamos comparar a época, qualquer cara que fosse comprar um apartamento um pouco mais caro, uma casa, o cara procura um advogado ali para ver se está tudo certo. Claro. Ah, tive um problema de família, tem que abrir um inventário, vai procurar um advogado. O agente de jogador não procurava um advogado, né? Então a gente tem essa possibilidade de implementar um trabalho em conjunto com um agente, que foi o Juninho. O Breno viaja para o Japão junto com o Juninho. Lá no Japão, quem que ele encontra? O outro agente, que é o agente do jogador. Então a gente já começa a entender lá como é que funciona uma negociação de jogadores. E o jogador tem seu representante, o clube às vezes tem o seu, às vezes o clube vendedor tem um, o clube comprador tem outro. E tem esse encontro ali com um cara que é extremamente importante aí para a nossa carreira, um cara que a gente é eternamente grato, que se chama José Manuel Fuentes Martinez. Esse cara, nada mais, nada menos, ele era um espanhol radicado no Brasil, tinha sido executivo da Peugeot, e que também entra no futebol por acaso, porque ele tinha jogado futebol lá na segunda divisão da França, era amigo do Arsène Wenger. O Wenger um dia quer contratar o Silvinho, o lateral do Corinthians, liga pro Fuentes: você conhece esse Silvinho aí? O que você acha dele? É bom jogador? Tal. E o Fuentes começa a fazer negócio no futebol. Tá lá o Fuentes como agente do Lucas. O Fuentes nada mais, nada menos era agente do Lucas, do Luiz Fabiano, do Juninho Pernambucano e do Edmilson. São Paulo, Barcelona. Sim. O Breno desempenha um trabalho bom, sempre foi uma coisa muito nossa, assim, de a gente ter uma dedicação, né, ao trabalho, ao negócio, ao cliente. Então a gente tem essa obsessão por atender bem o cliente. A gente sabe que no fim do dia, quem aprova o nosso trabalho é o cliente. Né? O cliente é soberano. Exato. E o Fuentes brinca com o Breno, né, uma brincadeira que depois virou verdade. Falou: eu gostei de você. Quando você voltar para o Brasil, vocês vão ser meus advogados. Dito e feito, Fuentes volta para o Brasil, vai para o escritório, tem reunião comigo e com o Breno, com um sócio do escritório, leva para o escritório Luiz Fabiano. Isso ainda no Noronha. Isso no Noronha. Então, a gente, imagina, você falou, comecei advogando para o Luiz Fabiano, né? Não estou com ele, não tá, né? Vai acontecer hoje? É mais difícil, o mercado mais tomado, mas enfim, a gente começa a fazer as coisas do Luiz Fabiano não relacionadas ao futebol também. Então, ele foi comprar um apartamento, a gente tinha lá protocolos de compra de imóveis, tal, a gente já viu esses protocolos, vai. E só que a coisa não casa muito com o perfil do escritório que a gente está. Então já era uma coisa completamente diferente. São agendas diferentes, são horários diferentes, né? A questão do foco também, né? O foco é diferente. É uma coisa mais uma alfaiataria. E a gente percebe que putz, não vai dar certo. A gente vai tentar forçar que não vai dar certo. E esse recado de que não ia dar certo, na verdade, não partiu de mim e do Breno, partiu dos caras que estavam assim da gente. Por quê? Porque era um escritório totalmente estabelecido, focado em outras áreas. E realmente, quando chegava a nota de honorários, descia a mão nos carros. Tá. Quando era prioridade, né? Existe isso. Então, assim, ficou inviável. Ficou inviável e a gente teve realmente esse convite, né, do José Fuentes: vocês podem continuar estudando, mas aqui não consigo. E a gente toma a decisão daí de abandonar uma promissora carreira, porque a gente estava num escritório relativamente grande à época, com plano de carreira, a gente é super benquisto no escritório. A gente foi efetivado no 4º ano, a gente já tinha sala, pagar na garagem, aquelas coisas que eram legais, né, na época. E a gente encara o desafio. Então, assim, quando a gente encara o desafio, a gente já começa a encarar um desafio com um grau de responsabilidade alto. Uma carteira legal. Porque, a gente é muito novo, né, a gente vai desbravar essa mata aí, não sabendo o que tem lá dentro. E estamos trazendo, né, quem está nos seguindo são esses caras que nos segmentos deles estão estabelecidos, um grande agente, grandes jogadores. E aí a gente começa a desempenhar ele, em função dessa relação com o Fuentes, depois, logo em seguida, né, havia um embrolho muito grande do Juninho Pernambucano com o Vasco e com o Lyon. E a gente começa a ter contato daí com o sistema de solução de conflitos da FIFA. A gente cruza nessa época já, logo de largada, com o Mota,
Malta, salvo engano, era advogado, não sei se estava advogando para o Vasco. Ele estava envolvido lá nessa operação, a gente acaba costurando um acordão aí de todo mundo. Gislaine Nunes também representava o Juninho numa ação trabalhista. Tinha uma ação na FIFA, tinha o Lyon, tinha o Vasco, tinha o Mota. E a gente começa a conseguir implementar aquilo que a gente tem, eu tenho particularmente muito como política hoje, que é tentar autocomposição. Quando possível, fugir do sistema de solução de conflitos. Seja ele confiável ou não, seja ele seller ou não, acho que a autocomposição ainda é um caminho mais certo, né? Sim. Daquilo que você não precisa esperar o resultado, você já sabe. Porque no mundo globalizado, hoje, o grande vilão da justiça é a demora. Se você perguntar para qualquer pessoa, seja a justiça, seja uma briga, né? Então, às vezes, tem aquele ditado, né? Que o pior acordo é melhor do que a melhor briga. Exatamente. Mais vai um mau acordo que uma boa briga. Não que a gente não gosta de brigar, né? Pensa em brigar, mas enfim, eu comecei a perceber isso, né? E a gente costura um acordo bom. O acordo, evidentemente, ele pressupõe concessões mútuas, a participação, né, de todas essas pessoas envolvidas. A gente faz um acordo que acabou sendo muito interessante para o Juninho, acho que também para o Vasco, para todo mundo. Então, putz, a gente entendeu como a coisa funcionava. Mais do que isso, a gente entendeu que não tinha cultura do advogado no futebol. O que a gente tem que fazer? Tem que implementar a cultura do advogado no futebol. Como é que a gente implementa isso? A gente cria uma relação próxima com o cliente. Para o cara não me ligar só quando deu o problema ou quando estourar, né, um negócio que ele tem que resolver. Eu tenho que participar, tenho que entender o negócio dele, para entender que tipo de solução eu posso oferecer para ele em termos de otimização de ganho financeiro, otimização de tempo, né, de trabalho, de organização. Então, a gente começa a ser mais ou menos um back-office dos agentes. Os caras não tinham organização de documento, os caras não iam aos regulamentos, embora os regulamentos estivessem lá, até, né, a época já existia a questão da prova da FIFA, enfim. Então a gente consegue, e eu acho que isso a gente tem uma contribuição grande para todo mundo que vem depois da gente, para todo mundo que está aí hoje, que é conseguir colocar o advogado num grau de importância dentro desse ecossistema. Aí depois a gente vê o crescimento disso nos clubes, nos grandes escritórios. Eu, por exemplo, conheci o Sica numa operação que ele já estava advogando pelo Palmeiras. Era uma contratação do Maicon Leite pelo Palmeiras. Era a época dos direitos econômicos. Os palmeirenses saudosos que brincam que a gente fala só bem do Palmeiras aqui. Tinha essa época do Palmeiras. E Maicon Leite tinha sido campeão da Libertadores com o Santos, que colhi, estava indo para o Palmeiras. E a gente estava fazendo uma costura lá de contratos de direitos econômicos, porque tinha um investidor que ia comprar o Maicon Leite para colocar no Palmeiras. Tudo era permitido, então, puta, liberdade e tal. E era reunião meia-noite no escritório. Cara, tô lá eu batendo os contratos, achei que eu nunca... E eu me apresento e tal. Você que é o André Gray? Achei que você era um velho. Depois, pô, até hoje ele tinha muito amigo, enfim, o Sica também tá aí, né? Tem um puta papel importante. Mas foi o meu encontro com o Sica, foi esse. Ele é mais novo que eu, né? Mas eu também já era novo ainda, né? Sim. Então, assim... Ele é novo com cara de velho. Você tá um pouco mais... Tá de novo aí, Deco. Mas, cara, muito legal esse início de história, né? História bastante empreendedora no começo, nessa época do mercado, né? E o mercado demanda isso como um mercado novo, informação. E nesse, pegando o gancho do que você estava falando, acho que é legal também para amarrar essa introdução sobre a sua atuação no mercado. Quem são os principais players, né, com quem você interage no dia a dia, esses clientes para quem o escritório, o André, oferecem uma solução mais 360, né? Estão próximos, contínua. A gente mantém muito esse DNA nisso, sabe, Pedro? Então, a gente tem uma relação muito próxima com os agentes, né? A gente tem também clientes clubes, enfim, a gente teve uma época que a gente fez muito contencioso internacional de Queens, muito do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, muito aprendizado também pra gente. A gente tem hoje lá também como clientes alguns clubes, né, muitos clubes voltados à formação de atletas, que a gente vê uma coisa muito legal, assim. Então a gente tem hoje a condição de dedicar o nosso trabalho muito aos projetos que a gente acredita também, sabe? Mas o nosso DNA, né, e até
Às vezes tinha essa alcunha, advogado dos agentes, né? Puta, lá vem o André Breno de novo. Putz, o Grêmio contratou o jogador, o advogado do Grêmio. Pô, de novo tô mandando pra vocês. De novo tô... Brincava com o Léo Holanda às vezes que a gente tinha, Léo, vamos criar uma pasta aí dos contratos que a gente já revisou, que a gente já tem em termos comuns, para quando chegar uns, você não manda, eu mudo de novo, a mesma coisa, você recusa a mesma coisa, aceita, vamos deixar lá. E a gente brincava, não, vamos botar lá um contrato TRS, já sabendo que é assim. Track record, enfim, né? Como a gente brinca. E a gente acaba, né, nessas relações, pelo fato da gente entender que a gente tem que construir negócios, né, e não travar negócios, a gente tem que apresentar soluções para os negócios. E a cabeça dos agentes é muito dinâmica e dos clubes também, dos dirigentes. Então a gente acabou conseguindo também, frente aos clubes e aos jurídicos dos clubes, criar boas relações no geral, assim, a gente é benquista, a gente tem relações profissionais, cordiais, super boas, às vezes até de amizade, enfim. Então a gente sempre conseguiu ter um diálogo legal, né? O cara entendendo que a gente está por um lado, né? A gente, na maioria das vezes, está no chapéu do agente, chapéu do jogador, eles estão no chapéu do clube, mas a gente sempre buscando soluções ali comuns, né? Para convergências, né? Para atender interesses convergentes. E a gente tem hoje, a gente advoga pro Juliano, pro Nick, pro Tombeira, Bettinati, pro Curi, se eu for, não quero esquecer ninguém, mas tem bastante, sabe? Então, porque a gente conseguiu mesmo criar isso da gente ser um braço de apoio pro negócio. Então, hoje o cara é um pequeno agente, o cara quer começar um negócio, às vezes o cara bate na porta do escritório pra gente, né, explicar como é, como é que não é. A gente tem, às vezes, soluções lá para os negócios dessas pessoas, mas é principalmente isso que a gente tem de, gostar do futebol. 2, estar antenado nas coisas que acontecem no futebol. 3, entender o DNA de cada cliente. Então, eu sei o cliente que encaixa o jogador melhor na Europa, o que traz melhor para o Brasil. Esse jogador tem perfil desse cara, eu sei que ele vai para esse clube. Então, a gente começa a construir as coisas em conjunto, o que facilita o nosso trabalho. Claro. Depois essa coisa toda evolui muito, porque com as mudanças dos regulamentos, com as legislações específicas de cada país, são as legislações específicas, questões tributárias, que antes os caras não davam atenção, o cara assinava um contrato lá na França, na Inglaterra, não sabia, nem tinha a mínima ideia do que... O cara vê lá os números, assina, pronto. Hoje você sabe que você tem repercussões fiscais, você tem que entender isso, tem que entender aquilo, você tem que cobrir essa questão. Puta, a imagem é vista de um jeito nesse país, esse país é outro, aqui pode dar problema fiscal se fizer isso, se repassar para o pai do jogador, pode entender que é salário. Então você vira, né, uma coisa mais complexa, mais sofisticada, e que a gente tem que estar sempre atualizado nisso, a gente sempre tem que informar e aconselhar o cliente da melhor forma. Mas hoje a gente tem muito esse DNA de estar próximo mesmo, então... O negócio não chega pra gente revisar o contrato ou bater o contrato, a gente está na origem das coisas, né? O treino, por exemplo, agora em janelas, né, internacionais, a gente tem escritório em Lisboa hoje, o treino tá lá, fica 3 meses no verão, 1,5, 2 no inverno europeu lá, porque sai de Portugal, vai para Londres, fechar um contrato, vai para Grécia, vai para o Oriente Médio, vai... Então a gente está sempre rodando, né? A gente ainda é esse tipo de advogado que não... E estamos nesse momento agora, né? Janela aberta. Você estava falando ontem que ficou até 4 da manhã revisando o contrato. Fechando uma operação do dia que fechar ontem. Hoje já tem mais 2 trailers, é assim. Mas eu ia me perguntar justamente isso, né? Eu tive em Madrid há um mês atrás, mais ou menos, eu fiquei bem assustado com a diferença do fuso, né? Porque você consegue trabalhar, eu estava lá para trabalhar, mas você tá 5, 6 horas. Então, imagina, quando lá é 2 da tarde, aqui vai ser 9, 10 da manhã. Então, isso é muito... Queria saber de você se, de fato, 1 hora no futebol muda tudo, principalmente na janela. Muda tudo porque a gente vê, né? Não é raro. A gente já teve no escritório, acho que todo advogado que acaba atuando em transferência, todo advogado de clube, todo a gente já teve aquela transferência que fechou 30 minutos antes de... Fax não chegou, né? Exato, né? Certo, que é fax. Dá para eu voltar. Isso aí, o fax é o ITC do fax, né? O certificado de transferência internacional. Imagina, a gente viu a implementação do TMS. Eu vou explicar para um cara hoje que se formou tem 21 anos que eu esperava chegar ao fax da CBF para poder registrar o jogador. A coisa evoluiu, mas essa questão do tempo, sim, é tudo muito dinâmico. E as demandas no futebol se renovam assim de hora em hora. E evidentemente tudo é para ontem.
Você tem que anunciar o jogador, você não pode perder a chance do jogador. Você tem que ter toda uma logística disso. Ontem a gente fechou uma operação às 3 da manhã porque ela não podia esperar às 8 da manhã de hoje. Por uma questão peculiar, específica daquela transação. Então, é isso que eu falo, né? O futebol não tem todo dia é dia útil. É fim de semana. Isso para não falar sobre o cara querendo usar o jogador no domingo, né? Pois é. Então, assim, a gente está sempre... E o jurídico tem essa importância gigantesca. E no fim da linha, seja na nossa relação com os agentes, seja na relação dos advogados, dos jurídicos internos, ou do próprio advogado que presta consultoria a um clube, sempre vai ser o advogado último a ser consultado numa questão que tem que ter uma tomada de decisão importante. O jurídico não está alheio a essas tomadas de decisão. Então a gente carrega um grau de responsabilidade que a gente tem, digo, os advogados em geral. Então nessa área é enorme. Claro, é enorme. Eu já tive uma vez, eu estava com um colega no carro, a gente estava negociando, fazendo uma negociação de um jogador e tal. E fomos almoçar, tava no carro dele lá em Porto Alegre, o filho da Alegrado do Inter. Toca o telefone dele, ele atende no uma volta do carro. Então, tem a punição do jogador tal, que fulano tomou punição lá no campeonato de não sei onde tal, apareceu aqui, podemos voltar para jogar ou não? Faltava 15 minutos para entrar em campo. Podendo perder ponto, desesperador. Então, ao nível de responsabilidade que o advogado tem. E por isso que eu falo para todos esses caras que estão comigo, que estão começando, eu falo, a gente tem que entender o negócio. Não adianta você esperar bater na tua porta o problema e tentar achar a solução. Você tem que participar da construção do negócio para você ir corrigindo já no caminho. Sim, você vai ter um serviço melhor para o teu cliente, um resultado melhor para todo mundo, se você se dedicar a entender do negócio e a participar da construção desse negócio. Então, né, eu costumo brincar que às vezes, quando chega nos advogados, a gente tem que corrigir um monte de coisa. O executivo de futebol deixou passar isso, o agente deixou passar aquilo, como é que fica? E volta tudo. Então, a gente participar, ter essa participação ativa aí nas negociações, nas operações, é importante demais. E até colocando aqui o chapéu de advogado e falando para quem está assistindo, para nossa audiência, imagina, sabe aquele último dia de janela que a gente vai nos principais canais ali e fica acompanhando? Com o próprio relato aqui do André, de antes, que esse jogador ele tem que comprar um apartamento, que esse jogador ele vai precisar entender qual é o impacto fiscal. Então você imagina, eu fico aqui me imaginando a dificuldade de você fechar um contrato no último dia da janela de transferências, sendo que uma vez que você assine, você vai impactar em tudo aquilo. Então, brincadeiras à parte, se o André errar, ele vai prejudicar o cliente. Então, mais ou menos isso. E esse é o óleo da engrenagem, né? O jogador. Se você não tem o jogador, você não tem o espetáculo, você não tem o clube melhorando, piorando de performance. E eu costumo falar também, ninguém cresce sem tomar decisões difíceis. Total. Isso vale para qualquer cara de negócio, vale para o advogado também. Às vezes a gente tem que bancar algumas coisas. Por exemplo, é muito comum um clube contratar um atleta que está em litígio para o seu antigo clube, para discutir se teve justa causa ou não para a rescisão. O novo clube acaba sendo solidário, né, ao pagamento de uma eventual indenização ao clube anterior. E às vezes você tem que ir lá canetar, não, pode contratar que vamos ganhar. Já cravamos muitas. Teve uma que eu cravei e perdi. O que eu vou fazer? Mas se o negócio não usar, entendeu? A gente tem até aquele... Acho que não tenho lido nada novo, mas o próprio Abel está com uma discussão sobre isso, que ele chegou a assinar supostamente teria assinado ou não. Isso tem um impacto gigantesco para o advogado ter que dizer se pode, se não pode. Eu imagino que deve ser algo assim, realmente muito impactante, né? Por exemplo, como é que eu começo a ter uma relação muito boa com o Juliano Bertolucci? Para quem não sabe, o Juliano Bertolucci é um dos grandes agentes no futebol e no mundo, enfim. O Juliano é agente do Oscar até hoje. Era na época que o Oscar estava surgindo lá no São Paulo, acho que desde a base. Teve alguma questão lá de negociação. Eu conhecia já o Juliano um pouco, principalmente porque eu tinha sido advogado do Nilmar, fui até o fim da carreira dele, sou amigo dele até hoje. O Nilmar, quando vem que o Corinthians tem aquele problema com a MSI, tem um litígio do Nilmar com o Corinthians, com a MSI, o Nilmar acaba ficando livre. Depois ele vai pro Inter como jogador livre, nem litígio que a gente conduziu, tchau. E o Juliano
Na época, Reitinha já era muito próximo do que tinha questão da MSI, então a gente ouvia falar, acho que eu tinha estado com ele uma outra vez. Mas o Juliano vai para mercado para buscar orientação jurídica mesmo na questão de contrato dos caras. Ele tinha, acho que, um problema aí de negociação com São Paulo. Na época, a Lei Pelé, ela tinha a questão da graduação da multa e diminuição também com o passar do tempo. Então, ele queria entender quanto é que era a multa para o Oscar pagar e o Oscar poder rescindir o contrato com São Paulo. A gente tem a natureza dessa cláusula indenizatória esportiva, desportiva, antigamente a cláusula penal, que era uma natureza do jogador comprar a liberdade dele. Então, a gente chama de buyout clause. Então, eu vou lá e compro a minha saída do clube. Quando eu compro uma saída de um contrato civil ou comercial qualquer. Então, ela não é embora chame cláusula indenizatória, a natureza dela não é indenizar o prejuízo, é realmente comprar a saída do contrato. Então o Juliano quer saber quanto é que os caras têm que pagar para ele comprar a saída dele. E acho que ele consulta alguns dos escritórios na época, nos consultou também, porque já tinha algumas referências nossas. E quando eu vou no escritório dele, eu começo a analisar na frente dele ali o contrato dos caras e eu vejo uma questão ali que poderia suscitar uma alegação de falta de pagamento, porque ele tinha contratos sobrepostos, né? Então ele faz um primeiro contrato de 3 anos, depois que ele emancipa, faz 5, tem um aumento no novo contrato, só que o aumento acaba sendo um salário inferior ao contrato anterior. Então, ali numa análise jurídica, assim, a conclusão foi, o contrato dele antigo, numa determinada faixa de tempo, era mais benéfico para ele do que o novo. O novo ele está ganhando menos. Então, se ele está ganhando menos, teve uma redução salarial que não poderia ter, ou teve uma alteração de contrato prejudicial ao trabalhador que também era contrário à lei. Então, se tá pra gente alegar que o salário dele tinha que ser o maior, que não tá pago o salário, tá pra gente garantir, vamos pedir a rescisão. E já, daí ele falou, preparação como fez. Dos 2 jeitos, pagando a multa, e falei, a multa é X. Prepara a noção. Tava estudando, ele tentou de todas as formas compor com o São Paulo, lá a situação acabou não conseguindo. E aí a gente tem a tomada de decisão de ajuizar a ação e a tomada de decisão conjunta, aí eu falo, participação já no início, né, desde o começo do negócio, vamos buscar a rescisão. A gente entende que o nosso direito é forte, que ele realmente tem direito à rescisão do contrato. Então esquece o pagamento de multa. A gente ajuiza a ação, sai uma liminar. Aí o seu trabalho aqui, a juiz queria eliminar para declarar a rescisão do contrato dele, os caras ficam livres, cai a bomba no São Paulo. Aí tem repercussão, os caras ligam pros caras. Isso é um absurdo, vai pagar consequências, e virou um caso emblemático. Mas foi um caso em que a gente tomou decisão, uma decisão difícil. Né? Muito pública também. Muito pública, nos expôs muito. Então, naquela época tinha o lance, né, impresso. Todo mundo comprava o lance. As vezes vira e mexe eu tava no lance, eu estava na piscina. Ferrando São Paulo, tal. Enfim, a gente acabou tendo uma exposição. Foi um caso que depois ele resultou num acordo, né? Mas foi uma briga, tempão de briga. Hoje os caras que voltam a São Paulo, algumas coisas são, né? Mas eu digo isso para apontar exatamente para isso, para essa participação que a gente tem na construção das coisas, nas tomadas de decisão. Às vezes elas têm que ser muito difíceis. Mas, evidentemente, a nossa atuação nesse caso nos colocou também numa outra prateleira dentro desse cenário aí do direito desportivo. Nos deu mais destaque, a gente tinha tido êxito no caso do Neymar, o êxito no caso do Oscar, né? Um acordo que acabou sendo bom para todos, né? Mas também revelou aí um potencial nosso para o mercado, foi nessa linha do nosso crescimento, que é um crescimento muito, assim, orgânico, muito em função do nosso trabalho. Eu sempre prezo pelo atendimento ao cliente, e eu falo dos caras, né? A gente tem que ganhar caos. A gente tem que solucionar o problema, solucionar negócio, destrancar negócio. Se você advogado falar, isso aqui não dá, não precisa, não veio trabalhar comigo. Eu quero que você encontre a forma de dar certo. Aí você serve para o meu cliente. Que o meu cliente quer que o negócio dele dê certo. Perfeito. O meu cliente quer ganhar os casos, não quer perder. Como é que a gente vai ganhar esse caso? Dá para ganhar todos? Não dá. Mas o que a gente não pode é deixar de ganhar os que dá para ganhar. Alguns a gente vai perder. É que nem goleiro defendendo o pênalti. Alguns tem que defender. A maioria não vai. Mas os casos que é para perder, a gente tem que ganhar um ou outro.
Legal, cara. E esse exemplo que você deu do Giuliano Bertolucci, né? Como você falou, um dos principais empresários de futebol hoje no mundo, ele traz um ponto aqui, até perguntar depois, mas a gente no último episódio aqui recebeu o Fábio Melo, que também é empresário, né? Navega no mercado há muito tempo, e debatemos bastante o papel, né, do agente, do empresário no futebol moderno, e você, como está no futebol há muito tempo, nesse contexto de evolução do futebol, como é que você enxerga a evolução do papel do agente, do empresário, né? E quão importante é esse papel hoje na indústria, porque o próprio Fábio falou aqui, né? O empresário, por muitas vezes, é posicionado como o vilão da história. E como que o mercado hoje, né, veio evoluindo na visão de como o agente, o empresário se comporta, como é que você enxerga o papel dele e quão fundamental é para a indústria hoje? Eu acho que não tem essa história de vilão ou mocinho. Tem um pessoal que brinca que futebol é o único faroeste que não tem mocinho ou futebol. Mas, enfim, eu acho que tem uma relevância. Então, vamos falar assim, o papel do agente é relevante no futebol. E ele é relevante para a evolução do futebol também. E é relevante para a mudança de normas, para a criação de leis, para a mudança de regulamentos. Então, vamos olhar um pouco para o histórico, né, desse agente. Primeiro, é uma relação extremamente legítima. Então, você imagina que você é um jogador de futebol, você precisa de um aconselhamento. A origem do agente, ela se confunde um pouco com a relação cliente-advogado. Os primeiros agentes, não do futebol, estou falando de esportivos no geral, são advogados que aconselhavam seus clientes, tinham capacitação para isso, encontraram um nicho. Então, você é advogado, eu poderia ser advogado de jogadores, e não de agentes, né? Eu poderia aconselhar o jogador como assinar o contrato, como não assinar, quanto eu ia cobrar, se eu ia cobrar comissão, se eu ia cobrar honorários. Evidentemente, o advogado vai cobrar honorários, o agente cobra comissão. Então, estou falando da remuneração, mas da natureza do serviço. É um serviço de aconselhamento, né? Então, essa é a origem do papel do agente, do intermediário, representante, do procurador, do empresário. Tem uma série de várias nomenclaturas. Mas a gente tem que entender primeiro a relevância, né, disso para o sistema. Então, primeiro ele é relevante porque tem o regulamento próprio dele. Então, a FIFA cria lá normas, né, normas éticas, normas de conduta. A FIFA cria lá atrás um licenciamento. Então, o cara ele tem que se submeter a um exame para ele poder atuar como, né, agente de jogadores. E, paralelamente, quando a gente volta, né, para um período pré-regulamentos de intermediários da CBF, pré-regulamentos de transferência da CBF, a gente tinha um mundo já no âmbito internacional regulamentado. Então, a FIFA tinha um órgão próprio dela, tinha resolução de disputas, a FIFA tinha um regulamento de agentes, tinha um regulamento de transferência da CBF, não existia nada. O que existia era meio letra morta. Então, eu sou da época em que o agente de jogadores no Brasil bastava registrar uma empresa na junta comercial. E ele era agente do fulano, do Suplano, do Beltrano. Ah, ele tem FIFA. Ótimo. Ah, mas ele não tem FIFA. Diferença nenhuma também para fins de negócios aqui de dimensão nacional. O cara vai levar o jogador para o Inter, para o São Paulo, vai receber comissão. O clube não vai verificar se ele tem se ele é licenciado pela FIFA ou não. Vai ver lá o objeto social da empresa dele, o jogador fala que é você, é você. A FIFA começa a entender que isso está escapando, começa o quê? Exigir que as associações nacionais também regulamentem isso posteriormente. A FIFA começa a atrair para si um ônus muito grande de regular, né, a atividade dos agentes, porque tinha muito litígio na FIFA também. Começa os órgãos lá de resolução de litígios ficam superlotados. Eles falam, putz, isso aqui não é comigo, deixa eu delegar para as associações. Mas dela fala, ó, vocês têm que fazer. E aí, o que as associações fazem? Criam os regulamentos de intermediários. Aí sim, tem que cadastrar. Você começa a organizar coisas. Então, o fato de existir o agente já demanda essa regulação própria. Toda a questão do fim dos direitos econômicos, interferência de terceiro, está tudo relacionado aos agentes. Então, a FIFA começa a entender que os agentes estão tendo um papel muito relevante. O futebol estão tendo uma importância muito grande, estão definindo muita coisa. Eles acabam definindo para onde o jogador vai, para onde não vai. Os agentes começaram a ser donos de jogadores, porque é um conflito de interesse patente, então o cara ser dono do jogador, ser agente de jogador. Por quê? Porque a nossa economia já era, como ainda é, uma economia complicada, e o direito econômico virou moeda de troca. Então, você levava o jogador para o São Paulo, para o Palmeiras, para o Inter, para o Flamengo, para o Fluminense. O Fluminense falava, putz, eu não posso pagar comissão, mas eu te dou um percentual desse jogador. E a gente falava, beleza, me dá um percentual do jogador.
Imagina, a gente é dono do jogador e a gente do jogador. Conflito de interesse potencial enorme. Tá olhando pro interesse de Na quem? prática, pode ser que não exista conflito numa negociação concreta, mas o potencial é grande. Estou vendendo você como dono ou estou te aconselhando, né? A melhor da gestão ou pior. Às vezes você tem um melhor cenário esportivo e financeiro para o jogador, mas um cenário de venda pior. Às vezes a venda é maior, só que ele vai jogar lá no Uzbequistão. Entendeu? Então, assim, todos esses cuidados. A FIFA começa a notar isso, que os caras estão tendo um poder muito grande. Daí a FIFA vem, altera regulamento, proibição de interferência de terceiros. Que daí isso se replica também nas relações interclubes. Isso lá é em 2015, né? Alteração também do TPO. O TPO. O TPO também. O fim do TPO é um pouco para estancar essa moeda, vamos dizer assim. André, esse é o momento que a gente explica lá para a audiência o que é o TPO. TPO. Tá, vamos lá. Vamos voltar um pouco, né, no futebol. Quem da lei do passe, lei Pelé, né? Então o jogador ele é vinculado ao clube pelo prazo do seu contrato de trabalho. Era e ainda é, né? No comum, né? Então o que gira a economia do futebol é muito a questão da transferência dos jogadores e essa transferência ela tem um reflexo financeiro. Então, se você é um clube, eu sou outro clube, o Pedro é um jogador, o Pedro está vinculado a você, você vai me vender o Pedro, eu vou te pagar um valor. Esse valor a gente adotou essa alcunha fictícia que hoje tem previsão na Lei Geral dos Esportes, tem, né? Então hoje tem uma definição legal dos direitos econômicos, mas antigamente essa definição era muito de contrato para contrato, né? Era uma ficção ali legal que foi criada. Então o direito econômico é essa receita proveniente dessa transação entre clubes dos jogadores, né? E esses direitos econômicos invariavelmente eram vendidos a investidores, eram usados como moeda, né, nessa economia do futebol. E a FIFA falou, opa, a partir de agora, esse direito econômico só pode pertencer ao clube, ele não pode ser de mais ninguém. E até no começo a confusão, porque também no começo a confusão significava que nem o jogador poderia ter o próprio direito econômico. Depois isso foi esclarecido, o regulamento taxativamente excluiu o jogador dessa definição de terceiros, mas a FIFA extingue essa possibilidade. Extingue para quê? Para também tirar um poder que os agentes tinham, porque esses direitos econômicos muitas vezes estavam concentrados nas mãos dos agentes, ou como titulares, ou como, né, mais um bem, uma propriedade que eles acabavam comercializando. Então eles viravam intermediários da venda de direitos econômicos. E o cara ter um direito econômico poderia interferir, né, numa autonomia do clube de vender um jogador, e os contratos eram descarados. Então eu fiz muito contrato assim para investidor, que realmente o cara era dono do jogador. Se eu mandar uma cartinha, você tem que assinar a rescisão e transferir, né? E a FIFA controla isso. E isso, de certa forma, tem um pouco do dedo dos agentes, tem a preocupação da FIFA em relação aos agentes. Então, a extinção, né, da titularidade de direitos econômicos por terceiros tem a ver com galinhas. Mais recentemente, a alteração, né, no regulamento de agentes, porque a FIFA ela retoma, né, volta para si novamente essa regulamentação da atividade, porque ela vê que a coisa também, na visão dela, estava um pouco desordenada. Ela fala, bom, vou criar novamente um regulamento de agentes e vou criar uma limitação de atuação, cuidar bem da questão do conflito de interesse, e vou criar um limitador de remuneração também para esses agentes. E aí eu acho que a FIFA erra um pouco, porque ela entra numa questão estritamente comercial, de liberdade de contratação de serviço, etc. e tal. Não tem a ver com a disciplina do negócio, ou não está tutelando, né, não está tutelando o sistema, né, ou como dizer assim, a lisura esportiva da coisa, né, das relações, que ela está entrando num aspecto estritamente econômico. Mas ela queria por quê? Né? Porque é o agente, porque a FIFA quer diminuir um pouco o papel do agente. Então, o agente é relevante no futebol? Não preciso nem eu te responder, tá? A resposta à tua pergunta. A FIFA entende que o agente é um cara relevante no futebol, que pode ser relevante para o bem, pode ser para o mal. Vou te falar de coisas do bem. A gente tem, né, essa é a minha leitura, né, eu não vou falar números, porque eu também desconheço detalhes dos números. A gente tem investimento grande base nos clubes, mas a gente tem uma deficiência muito grande na formação de jogadores. Né, eu digo assim, em você acomodar as famílias, você entender a realidade social de cada jogador. O clube está lá para jogar completa, né? O jogador vai lá no clube, ele vai ter a formação esportiva dele, vai ter o atendimento dele,
clube vai respeitar a legislação, os clubes que têm certificado de formador estão cumprindo, pressupõe que estão cumprindo, né, as determinações legais, normativas, etc. e tal. Mas tem outro lado, que é realmente o aspecto social, família. O cara às vezes tem um irmão que tem um problema de saúde, que não consegue ir para a escola, que não consegue pagar isso, que não tem onde morar. E os agentes, por vezes, eles suplantam um pouco essa parte social da coisa, tá? Então tem um aspecto importante do agente na formação do talento. Eles também estão lapidando. E a gente vê na prática essas relações cada vez mais precoces, assim. Então a gente vê hoje agentes falando de jogadores de 12, 13 anos, 14 anos, né? Os jogadores às vezes estão sendo vendidos, né, para a futura transferência com 18 anos, mas as negociações estão sendo concluídas. Jogador com 16, 17 anos. Então essa questão da faixa etária, ela vai baixando, né? Com o tempo que a gente tem visto isso na prática. Então acho que o agente tem esse papel importante também. Só que o agente tem até hoje, sim, uma força muito grande no mercado do futebol. Isso é indiscutível. Então, na prática, por vezes, sim, o agente acaba sendo determinante numa transferência, né, para onde o jogador vai, para onde não vai, tutelando muitas vezes o interesse do jogador. Como qualquer relação, tem relações que às vezes não funcionam, tem relações que não funcionam, né? O que eu posso dizer, assim, eu acho que os regulamentos hoje, da forma como postos, eles impõem aos agentes uma conduta de transparência, que muitas vezes não acontece. Na prática, a gente tem um mercado muito competitivo e que envolve muito dinheiro. Então, você imagina que uma coisa, assim, o norte do regulamento de agentes é você realmente não ter a relação financeira. Então, ou seja, o agente não pode pagar um valor para o jogador assinar um contrato de representação com ele e o jogador não pode receber esse valor. Isso é uma violação a um regulamento que pode implicar numa sanção disciplinar ao agente e ao jogador. Acontece na prática? Se isso ficou meio. Então você imagina um mercado em que a essência, né, do papel do agente é a prestação de serviços, mas o prestador de serviços te oferece o dinheiro. Então imagina que eu vou chegar no Northfield e falar, pô, Moça, Felipe, Pedrão, Lucas, eu pago para vocês 50 mil por mês para eu ser advogado da Outfield. Você está invertendo toda uma lógica da relação de prestação de serviço. Você está, de certa forma, prejudicando um pouco dessa questão que é a confiança, que eu acho que tem que também ser norteadora das relações entre agentes e jogadores, né? Como é uma relação de advogado-cliente. Então, assim, a gente tem uma prática mais complexa, mais complicada. Isso acaba fazendo o quê? Com que o mercado do agenciamento, que tem uma taxa de retorno muito grande, sim. A gente estava falando aqui antes de vir ao ar. Os valores hoje cobrados pelos jogadores são cada vez maiores. Os contratos de trabalho, de imagem. O futebol ele aumenta as suas receitas, mas concentra ainda boa parte, né, do faturamento dos clubes vai para a folha de futebol, de jogadores. E todos esses contratos eles trazem consigo obrigações de pagamento de comissões a agentes também. Então você imagina quanto você encarece a tua operação também com isso. Existiria futebol sem os agentes? Não existiria. Vai existir? Acho que não vai existir. Tem mecanismos hoje para isso? Tem uma série de contos aí diretos públicos, os executivos se conhecem. Vai acontecer uma transferência sem ter a participação de um agente? É muito difícil. Então, assim, tem que entender que o agente ele tem o seu papel no futebol. Só que assim como eu também falei antes da gente entrar no ar, eu acho que o agente também é um player do mercado que ele tem que ter consciência. Então, o agente tem que ter a sua contribuição também para o mercado do futebol ser melhor, para a economia do futebol ser melhor. Tá? E eu não estou falando de dividir, né, riqueza. Eu estou dizendo tem que ter cautela, tem que ter equilíbrio, tem que entender um pouco, né, da realidade do futebol hoje, onde a gente está, onde a gente esteve, onde a gente quer chegar. O que a gente posso contribuir para isso? Eu não vou contribuir se eu ficar toda hora pedindo 50%, 40% de comissão de todas as negociações, porque daqui a pouco, no fim do dia, eu vou ficar sem o clube, que é quem vai acabar pagando essa comissão. Então a gente não pode matar no futebol, a gente tem que fazer o futebol erguer, criar um caminho de, né, sustentabilidade. E o agente tem essa relevância sim e tem essa obrigação de entender o papel dele e também, de certa forma, buscar o equilíbrio desse mercado que é o futebol e contribuir para que o produto seja melhor, que deve ser melhor para ele, para o jogador dele,
pro clube, pro torcedor, para todo mundo que está envolvido nessa cadeia. É assim que eu enxergo um pouco esse papel do agente. Eu, como disse, né, às vezes é o advogado dos agentes. A gente está muito do lado dos agentes mesmo. Então, muitas vezes eu tenho, inclusive, esse tipo de conversa. Tipo, isso aqui não dá para ser, gente. Se for assim, vai resolver. Se a gente fizer isso toda vez, vamos tentar assim, vamos buscar uma solução desse jeito, daquela forma. Enfim, a gente busca também conscientizar um pouco essa turma toda aí. E, cara, como quem tá do lado dos agentes em boa parte dos momentos aí nas negociações, né? Falando do cara que tá do outro lado da mesa, né? Do clube, aí você levantou um ponto super importante aí, né? Falando dos agentes, do cumprimento de obrigações, de entender a contribuição dele, o papel dele pro ecossistema, pro mercado do futebol, sobretudo aqui no Brasil. Como é que você enxerga o papel dos clubes hoje nessa condição de cumprimento de obrigações, né? A gente estava falando antes de começar a gravar também. Assim, eu acho que os clubes, eles têm umas dificuldades aí, a gente tem coisas que são históricas, a gente tem essa questão, muitas vezes, da falta, né, de uma gestão assim, condizente com, às vezes, o tamanho dos clubes. A gente tem essa questão da alternância sempre, né, dos poderes, enfim. E aquele problema maior que está na origem. Para mim, o problema do futebol no Brasil está na origem, que é a gente tem 20 clubes na Série A, a gente tem 12, 13, às vezes 14, 15, que eles têm certeza que eles vão ser campeões aquele ano. E como eles têm certeza, eles são pressionados a serem campeões, eles têm que investir como campeões. E essa é uma realidade que não se sustenta, ela não funciona. Então o presidente fica 2, 3 anos, muitas vezes ele gasta o que não pode, então não cumpre orçamento, compra jogadores a preços caríssimos, paga salários caríssimos, por quê? Porque ele tem que reforçar o custo deles. Né? Às vezes paga comissões que são comissões altas, por quê? Porque ele tem que contratar aquele jogador X, então a força dos agentes também está ligada ao jogador que ele representa. Eu não vou para o mercado comprar um apartamento, eu tenho 10 opções de apartamento, eu quero aquele apartamento. Então, quem vai pôr o preço é quem está vendendo. Então, assim, os clubes acabam, às vezes, se atrapalhando nessa questão. Isso é meio histórico, isso traz esse aumento do endividamento dos clubes, esse acúmulo de endividamento dos clubes. E os clubes acabam não honrando as obrigações. Então, eu vejo assim, hoje a gente tem uma cultura, a gente tem ferramentas para combater, a gente tem conselhamentos, a gente tem um sistema de resolução de conflitos ali na CBF. Tem seus, assim, podemos ter algumas críticas, a questão de celeridade, etc, tal, podemos. Mas tem regulamentos que eles são bons, na essência eles são bons. Eles podem ser melhorados? Sim, como tudo. Mas eles são bons, né, se eles forem bem usados. Então, a CBF tem que ter um pouco essa visão, e a CNRD, de ser, eu estou tutelando um sistema. Então, é o que eu falo com os clientes, né, quando eu tento explicar um litígio. Quando eu represento um agente, um jogador, e eu busco a CNRD para solucionar esse meu conflito, vou cobrar uma comissão, por exemplo, de um clube. Uma comissão que não foi paga. Quando o clube não me paga, ele está trazendo prejuízo para o meu cliente, então tem um interesse privado do meu cliente nisso, mas eu tenho um interesse coletivo, o interesse da CBF de manter um sistema que funcione. Então tem um dispositivo no regulamento que diz que os clubes são obrigados a cumprir suas obrigações, com jogadores, com técnicos, com outros clubes. Então a CBF tem que tutelar para que isso funcione. Então quando a CBF é demandada a isso, ela está defendendo o interesse do meu cliente quando, né, eu busco a defesa, a tutela do meu interesse privado, mas a CBF tem que ter o olhar de tutela do sistema. Espera aí, estão bagunçando o meu sistema. No meu sistema as contas têm que ser pagas. Então eu acho que essa visão que a CBF tem que ter, que os clubes têm que ter, e que todo mundo tem que ter para a gente ter uma economia verdadeira no futebol. O dinheiro tem que circular. Como é que o dinheiro vai circular? Sendo pago. Não basta eu ter contrato. Não basta toda hora eu ter que ir para a CNRD, ter uma decisão forçada e daí vir o pagamento. Então imagina que lindo seria se o Cuiabá vendesse um jogador para o Corinthians pagasse um dia o Cuiabá. Então, o Cuiabá pode investir na base para formar um novo jogador. Para esse jogador daqui a pouco servir a nossa seleção, daqui a pouco para esse jogador ir de novo para o Corinthians ou para o São Paulo paga o Cuiabá de novo, o Cuiabá cresce. Daqui a pouco o Cuiabá compra o jogador do Clube X, tá ali, traz o jogador para o Cuiabá, paga o Clube X, então a gente vai... Economia. Sim, a economia gira. Né? Tem que circular. Se a gente começar a sair aqui e almoçar todo dia lá, aqui na Faria Lima, e pagar a conta do restaurante, o que vai acontecer com o restaurante?
primeiro quebra, o segundo quebra, o terceiro quebra, e assim vai. Né? Aí sim é o risco. Então, assim, eu tenho falado muito disso. A gente tem essas ferramentas que os clubes estão utilizando hoje, RCR, recuperação judicial, plano da CNRD, por exemplo, que o plano da CNRD eu tenho críticas fortes aos planos da CNRD, porque acho que não tem critério. Quer fazer um plano da CNRD? Quero. Vamos criar um comitê de avaliação dos clubes dentro da CNRD. Vou avaliar contas, vou ter um expert em contas, vou ter um parecer que, puta, esse clube realmente não pode pagar as contas. Se esse clube não tiver o plano de CNRD, ele não vai se manter. Então vamos aprovar. Sabe como que se aprova hoje um plano da CNRD? 3 páginas de uma petição e um e-mail. E aí eu falo com os caras dos clubes, você não tem um plano de CNRD ainda? Porque é que nem você dever para o banco pagar 50% de juros ao ano, mas você manda uma cartinha, você vai pagar só o IPCA. Por que você não manda cartinha? Não entendo. Então, hoje eu digo, quem não faz o plano CNRD do ponto de vista do clube, tá praticamente sendo omisso em relação à gestão financeira do teu clube. É correto ser dessa forma, não ter critério? Eu não acho que seja. Acho que deveria ter critérios muito, muito pesados para ser aprovado. Mas o regulamento hoje permite isso. Então, voltando, existem todos esses mecanismos, sim, que de certa forma beneficiam os clubes, beneficiam os devedores. Agora, a gente tem que chegar a um momento, em algum momento, todo mundo que está aqui, né, a gente está jogando junto, você é clube, eu sou agente, é jogador, né, eu sou federação, eu sou CBF, gente, vamos unir aqui. A partir de hoje, todo mundo cumpre as obrigações. Então, vamos criar um marco zero do cumprimento das obrigações no futebol. Vamos criar uma economia sólida. Mas para que a gente vai criar uma economia sólida? Bom, quem sabe daí a gente possa ter uma conversa madura sobre a formação de uma liga. Quem sabe a gente possa ter conversas maduras com investidores estrangeiros que venham olhar para o futebol como uma economia sólida. Como é que eu vou explicar para um cara que ele pode comprar o Cuiabá e quando o Cuiabá vender o jogador para o São Paulo, para o Santos, para o Flamengo, pode ser que ele não receba, daí pode ser que ele receba dali a 3 anos. Tem como explicar? Eu estou criando um produto para eu vender esse produto, né, com o valor que realmente eu entendo que ele tenha, porque eu acho que o futebol brasileiro é um valor inestimável. Total. Agora, quem é que não valoriza o futebol brasileiro? Eu acho que somos nós. Esse aqui é um cenário até mais detrator ainda do cara lá fora, perfil aventureiro, chegar aqui e achar que pode fazer qualquer coisa, que de fato pode. Especulação. Tem sempre um momento aqui no programa que eu pego o Pedrão e transformo ele em outfield, sabe? Eu tenho feito isso porque isso é muito importante. A gente acabou de falar que do jeito que tá não dá mais. A gente fez análise dos clubes. Se a gente tinha um futebol brasileiro endividado, talvez o que mais nos chamou a atenção esse ano foi o grau de endividamento a curto prazo, que começa a mostrar que do jeito que tá, as coisas não dão, né? O que eu tenho para perguntar para vocês? É o fair play financeiro? É a punição esportiva que vai dar esse freio nos clubes? Por quê? Eu lembro até, Marcelo, nosso antigo apresentador aqui, nosso irmão, no dia que o Memphis Depay foi contratado, ele sabia que o Corinthians não tinha dinheiro para fazer aquilo, mas ele estava emocionado, né? Então ele chegou aqui super eufórico, agora vai, a gente arrancou para Libertadores e tudo mais. Você sabia que aquilo ali era uma aventura que ela ia impactar no pagamento das obrigações do Corinthians pretéritas e futuras. O Galo, finalista da Copa do Brasil, da Libertadores, esse ano está como está, porque acabou se alavancando muito. Então, de forma prática, outfield, André, qual que é a solução para estancar esse problema de compulsão de troca de dívida? Para mim, né, a gente estava falando antes aqui, é o fair play financeiro com sanções claras e o que o André está falando, né? Você tem que ter a obrigação do cumprimento. Juridicamente falando, você não tem a obrigação do cumprimento, você tem a punição, né, na sequência. Se você não cumpre com uma obrigação que você tem como cidadão, o que acontece? Você vai ter uma punição subsequente. Então, acho que no fim do dia, se você não começar a ter punições claras, e aí a gente falou disso aqui em vários episódios, né? Desde da punição, como a CNRD faz isso, né, bem em vários casos, você tem primeiro a retenção de premiação, depois você tem o transfer ban, e em último caso você pode ter penas maiores, você tem que ter penas duras e cumpridas. O clube não pode duvidar de que a pena vai chegar, a pena tem que chegar. Chegando até, a gente usou o exemplo aqui de rebaixamento, né, em outras ligas do mundo, a Liga Francesa, que a gente tem estudado muito, a Liga Italiana, que a gente tem estudado bastante, o modelo aconteceu com o Lyon do Textor, né, rebaixamento preventivo. Assim, cara, eu tô te
Preventivamente, eu tô falando que você vai ser rebaixado. Tô te dando uma chance ainda. Você tem 9 meses para arrumar a casa. Se você não arrumar a casa, você vai ser rebaixado. E no Brasil, a gente não, infelizmente, a gente não faz nada disso, né? A gente tem aqui, como o André bem descreveu, eu gostei da expressão que ele usou antes aí, né? Uma economia de banco imobiliário, né? Você tem um mercado que, putz, eu tô comprando jogador por 10, mas você me deve 5. Então, cara, me paga 5, mas, putz, o outro clube me deve 8. Ô, passa 3 para cá, eu te mando um jogador, tal, e é isso, a economia não gira. Não gira por quê? Porque as pessoas não levam, ou os clubes não têm levado a sério o regulamento da forma que deveriam levar, porque não tem a punição dura que precisa existir. E se você pegar o número de transferências domésticas, ela também aumentou, assim, disparado. Antes a gente era aquela coisa exportadora, hoje não. Hoje a gente tem uma economia de transferências internas que é muito grande, muito relevante. Em complemento ao que o Pedro falou, eu acho que tem muito essa fase prévia de discussão e de conscientização. Então, acho que tem que ser, né, a gente tem os foros apropriados para esse tipo de discussão. As ligas estão aí. As ligas hoje são o quê? São uma reunião de clubes buscando, né, convergir interesses na formação de uma liga de verdade que se joga no campeonato, que tem uma organização própria. Aí a gente vai ver se vai ter um sistema próprio de resolução de conflitos, se vai ter um sistema de licenciamento, de governança, de fair play. Né? A gente vai evoluir essa ideia. Mas hoje são blocos que negociam direitos de televisão, né? Propriedades relacionadas ao futebol. Ou seja, eu estou buscando receita. Mas a discussão hoje nessas ligas, nas duas ligas que existem, é como é que a gente vai estancar o problema do futebol. O problema do futebol hoje é o inadimplêmento, é o endividamento. Né? Ferramentas para combater o passivo, passado, estão aí. Quem vai usar, todo mundo vai usar, a maioria já usou. Daqui para frente, como é que a gente vai ser? Então tem que ter conscientização atrelado a uma regulamentação mais firme, mais forte, um compromisso dos clubes. Então, imagina, por exemplo, né, eu conheço por ter acompanhado pela imprensa a operação que a Galápagos fez para São Paulo. Tem travas de governança pesadíssimas. Quer dizer, vou resolver teu problema. Os clubes hoje estão muito endividados também no sistema bancário, tem que pagar milhões e milhões, sim, surturamente os bancários. Então, putz, eu resolvo um pouco do problema, que você começa a realizar em artilha aqui, né? Tem muito clube que tem problema de fluxo de caixa, mas que se ajustar o fluxo consegue resolver o passado e adequar ao presente. E segundo, temos que parar com essa loucura de achar que todo mundo vai ser campeão. Não dá para todo mundo ser campeão. É só um que vai ganhar o Campeonato Brasileiro, só 5, 6, 7 que vão para Libertadores. Agora, você pega o orçamento desses clubes, meta de venda, lá em cima. Meta de Copa do Brasil, semifinal. A receita não recorrente, né? Tá lá em cima. Então, eu tô usando, né, receitas que são extraordinárias para justificar meu orçamento. E aí, sim, a gente vai continuar, às vezes, vendendo jogador barato, a gente vai continuar... O Brasil hoje vende mal seus jogadores. É raro a gente ver, né, esses... Eu vim de bem aqui, tá alguém ganhando, né? Exatamente. Ora, isso, vende mal, pode vender melhor. Como é que pode vender melhor? A casa tem que estar um pouquinho mais organizado. Então, acho que parte muito da conscientização, da contribuição de cada um, né, para essa melhoria, para melhorar esse produto, e dos regulamentos que eu acho que tem que ser mais firmes e de uma mudança de mentalidade, sim, da CBF, no sentido dela entender que a CBF não é uma entidade acolhedora de clubes, né? Nesse aspecto da exigência do cumprimento dos seus regulamentos. Ela, de certa forma, confere direitos, mas ela também tem que exigir cumprimento de obrigações. Se a gente tem um regulamento claro, se a gente tem, né, um dispositivo no regulamento da CBF que provém do regulamento da FIFA, que é de inserção obrigatória, que é o cumprimento das obrigações, os clubes têm que cumprir, a CBF tem que exigir. A CBF, ela tem esse poder de conseguir estabilizar melhor esse sistema. Mas o que eu ressalto aqui, eu vejo pouca discussão. E o que eu vejo de discussão é muito da boca para fora, é para vamos fazer uma carta aqui, cadê a discussão? Cadê as propostas para isso? Pô, vamos fazer gradativa a coisa? Pô, né? Mas vamos chegar um dia que se realmente o cara começa a cumprir a obrigação, ele não vai chegar ao ano que vem, ou ele vai ser relegado. Vamos realmente ter essa conversa de forma séria? Aí a gente vai ter condições de ter outras conversas, a gente vai evoluir muito essa agenda que a gente tem hoje de melhorar o posicionamento do futebol brasileiro.
Acho que a gente ainda carece um pouco dessa unidade aí de pensamento em relação a isso. Isso é bom para o Flamengo, isso é bom para o Cuiabá, isso é bom para o São Paulo, isso é bom para todos. Se esse dinheiro circular de forma organizada, responsável, é bom para todos. O que não pode é o executivo de futebol do clube X e comprar o jogador do clube Y sabendo que não vai pagar. E o financeiro falando, putz, talvez acho que eu não vou conseguir pagar. Não, mas vou comprar assim mesmo porque eu preciso ser campeão. Tem cabimento? Nenhum. Tem cabimento? E a gente tem, né? O que tá por trás disso? E, cara, falando de institutos jurídicos que resolvem o passado, né, acho que tem um que a gente interage pra caramba com você e com o escritório. No dia a dia, você falou aí agora da CNRD. Ou são os principais patrocinadores de causa da CNRD hoje aqui no mercado. Como é que você enxerga o papel da CNRD hoje no meio desse contexto? Né? A gente elogia aqui, a gente teve o Fachada aqui, que é o coordenador geral da CNRD, a gente estuda muito o tema. O relatório até saiu essa semana, né? O relatório atualizado da base de dados da CNRD. Qual que é a importância da CNRD nesse momento? Porque ela é um primeiro passo importante para resolver passado e para fazer os clubes entenderem que se eu não cumprir com a obrigação, eu tenho punição, né? Então, como especialista, qual que é a sua visão disso? Primeiro vamos falar um pouco disso da economia própria, né, no mercado. Então, futebol como mercado. Qualquer mercado estabelecido é muito bom ter um sistema próprio de resolução de conflito. É muito bom. Por quê? Porque eu estou no mercado, eu sei como ele funciona. Quem está no mercado sabe como funciona. Aí o cara que está julgando lá na CNRD sabe como funciona. Então a gente tem um sistema, né, um órgão confiável para solucionar as minhas disputas aqui relacionadas a esse meu mercado. Então isso é importantíssimo. Né? Primeiro ponto. Segundo ponto, eu volto um pouco lá para a minha origem. E lá no escritório, assim, a gente faz meio que todo mundo de tudo um pouco, mas tem uma divisão, o Albano cuida mais dos litígios internacionais, eu acabo cuidando mais do contencioso aqui, nacional. Então, naquela época, que não existia o regulamento dos intermediários, não existia a CNRD, se eu tinha que cobrar uma comissão do clube aqui no Brasil, ou se eu tinha um problema entre um agente e um jogador, eu me socorria da justiça comum, assim, invariavelmente. Então, era fórum, era burocracia do judiciário e tal. E se eu tinha já um caso de dimensão internacional, então, putz, aí eu brincava com o Breno, né? Ele ia cobrar lá a comissão da Roma, a FIFA. Ele tinha a FIFA e tinha o CAS. Eu tinha o X-Comparacível aqui, dependendo, né? Mas foi da Joanete, e tinha o Tribunal de Justiça. Depois vem a CNRD e o CBMA. Então a gente começa a ter que eu falo, a importância de ter um sistema próprio. Putz, excelente. E quando surgiu esse sistema próprio, eu brinquei. Chamei o pessoal do suporte, pode ter muito volume de coisa, né? E os caras realmente já tinham, né? De implemento, assim, era recorrente também nas relações entre intermediários e tal. Eu chamei o pessoal do suporte e falei, a gente vai ser tanto mais, vai ter caso no CNRD. Pode botar tudo que tiver, você não esquece. E disse, você vai pra CNRD com tudo. Então eu fui entusiasta do negócio. E eu fomentei a coisa para acontecer, porque eu tô no caso 1 da CNRD, tô lá como demandado, é verdade. Mas tô no caso 1. Como que eu resolvi o caso 1? Acordo. Era caso para acordo. E daí foi, CNRD. Uma entrega jurisdicional muito boa, assim, em termos da prestação do serviço jurisdicional, em termos de conteúdo, de técnica, perfeito. Começou aí muita coisa para a CNRD, começou a ter um problema que é natural, que seria tendo uma morosidade maior. Né? Depois a gente tem as mudanças, tem que da CNRD, eleição, sai o membro, entre outros, tem algumas mudanças ali, né, das pessoas envolvidas, a gente sofre muito com a morosidade, e em algum momento a gente vê que a gente não tem uma execução muito boa das decisões. Então, talvez pudesse ter uma divisão própria só de execução, como tem a FIFA lá, o comitê disciplinar. Então, a decisão da FIFA manda para o disciplinar pune. E hoje a gente vê na prática isso ainda, né? Então, hoje eu tenho muitos casos na CNRD. Eu ainda acredito muito na CNRD como uma ferramenta importantíssima para o nosso mercado, importantíssima. Mas a gente vê alguma diferença de abordagem em relação ao que a gente tem ainda na experiência internacional. Então, por exemplo, o transfer ban da FIFA, ele é o tiro de canhão para os clubes. Em que a gente ainda não viu, houve transfer ban já no Brasil, ou não da forma como a gente tem na FIFA. Então, eu tive um caso do Corinthians, porém na FIFA, um da CNRB, o mesmo jogador, um contrato de acabou indo para a CNRB, outro para a FIFA.
A FIFA jogou muito mais rápido, veio o transfer ban, o Corinthians me pagou à vista. O outro tá no plano. Então você tem diferenças práticas, né? Em determinado momento eu comecei a rever essa questão da CNRD nos próprios contratos. Putz, vamos ver se a gente não pega esse contrato. Vamos colocar direto CAS. Porque também para eu poder pegar uma decisão do CAS, replicar ela para a FIFA, para fins de punição. A CNRD deve estar finalizando agora a chancela lá da FIFA para poder também aplicar sanções, né, em nível território mundial. Mas a gente tem algumas, né, a experiência mostra que há condições, há espaço para melhor. Mas eu volto, eu acho que a melhora está naquilo que eu falei da mentalidade. Sim. A CNRD tem que entender o papel dela, que ela não é só para solucionar conflito. A origem, sim, ela tem competência para isso, mas ela também é tuteladora do sistema, do cumprimento dos regulamentos. Ela é guardiã dos regulamentos. Ela é o STF do nosso sistema associativo. Então ela não pode ser só provocada também, ou quando provocada, ela tem que ter esse viés de olhar para o sistema e para a proteção, para o equilíbrio do sistema. Eu acho que com essa mudança de mentalidade, a coisa vai. E alguma mudança de regulamento que permita também a CNNT fazer isso. Essa questão do plano volta. É um pouco... Eu ia te perguntar isso. Você tem que ter critérios ali. Como é que o cara que está julgando um caso, colocar assim, a gente tem lá os membros da CNRD, ele vai julgar um caso do intermediário contra um clube, clube contra clube, ele tem expertise para saber se o plano que o cara está apresentando é condizente, se ele vai conseguir cumprir, se ele precisa do plano. A gente não tem que ter uma avaliação técnica para ver se é o caso realmente de eu aprovar um plano de um clube, se é o caso de eu aprovar naqueles termos. Então virou uma ferramenta meio... E o que você já sabe o fim, entendeu? Você sabe que no fim vai ser aprovado da forma como o clube colocou. Tem cabimento, eu tenho uma série de decisões proferidas pela CNRD, em que os contratos prevêem, por exemplo, juros de 1% ao mês mais IPCA, da noite para o dia, petição, plano, corta tudo para IPCA. Tem algum propósito? Você está premiando o clube que... Tem propósito. E nesse contexto, acho que é legal explicar para quem está ouvindo a gente também o que são os planos coletivos, né, nesse contexto do CNRD. Os planos coletivos, eles têm, assim, um aspecto, eu tenho visto de forma positiva, mas como a coisa é... Ela muda rápido. Não é, mas é positivo porque olha onde é que a gente está inserido. Por que o plano às vezes é bom? Porque do outro lado eu tenho a recuperação judicial. Então se eu for para cá é um tubarão, se eu for para cá é um jacaré. Puta, o jacaré, será que eu não morrer antes? Vai morder menos? Não, tubarão tem água. Você entendeu? Então às vezes eu falo, puta, ainda bem que tá na CNRD, porque a CNRD vai tutelar nas recuperações judiciais, a CNRD tem tutelado para que os clubes apresentem nos planos as classes especiais sem deságio, sem, né, dar uma proteção. Mas você entendeu o que eu tenho que agradecer? Putz, obrigado que você tá aí deixando eu receber sem deságio, que você cortou todos os meus juros, que eu também vou receber em 10 anos. Muito obrigado, excelente. Então, assim, essa é a nossa realidade. É difícil. E até explicando aqui também, isso é super importante. Hoje eu me preparei para vir para cá para ser o host, não o advogado, né? Mas isso é muito importante, até porque eu trabalho com isso há 14 anos. Então, assim, é muito importante que a gente entenda que todo o plano, quando a gente fala de renegociar, automaticamente a gente vai mexer em 3 casinhas que são essenciais na renegociação. Deságio, que é o desconto. Então, te devo R$10, eu vou pagar 9, 8, 7, 6, mas eu nunca vou pagar 10. Eu vou pagar num prazo e eu vou ter uma carência para começar a pagar. Então, o que o André está explicando aqui é que, naturalmente, esses credores que têm a receber dos clubes, ao tempo inteiro, seja num plano coletivo de CNRD, seja num plano de recuperação judicial, seja num regime centralizado de execuções, você está chegando... Esse clube que vai comprando sem poder, que vai gastando e vai inadimplindo, ele está falando para os credores dele, que tem a receber coisas lá de trás, que ele precisa dar mais desconto, que ele precisa dar mais prazo, que ele precisa dar mais carência, né? Então é aí que mora a injustiça, até com o certo desabafo que a gente teve aqui do Fábio Melo no último episódio, né? Sim. E mais, assim, né? Tudo bem, vamos admitir que o plano é uma ferramenta. Ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Vamos usar essa ferramenta para o bem? Vamos ter o plano agora, mas aí eu volto, insisto. Daqui para frente vamos cumprir? Vamos cumprir. Eu te dou o plano, daqui para frente você paga. Estão pagando? A gente tinha um plano na CNRD. O que o Vasco fez? Recuperação judicial. A segunda.
A SAF. Exato. Então, qual que é a vantagem para o credor dele ter admitido ou dele se sujeitar a um plano da CNRD, sabendo que, gente, o plano da CNRD não é o fim do túnel, do poço, do caso. Dá para ser pior. Dá para ser mais embaixo. Então a gente pega o plano da CNRD e tem que rezar para não virar uma RJ. Não dá para a gente viver nesse mundo. A gente tem que ter as regras mais claras. Então, assim, por exemplo, esse plano CNRD, pô, a gente tem que ter uma legislação própria de recuperação judicial de clubes de futebol. E aí tem que atrelar essas soluções, né? Num envelope único, num diploma único. Esses institutos, eles têm que conversar entre si. Então o cara vai lá, pede RJ, o cara nem sabe que tem o plano do CNMD, que já tentou, que já está lá parcelando faz tantos anos. Então é crítica a situação. Eu falo assim, com muita dor, assim, lamento mesmo, mas é uma situação muito crítica. E a gente tem que ter isso. Se a gente não tiver, a gente vai acabar matando nossa vaquinha leiteira. E você falou aí no final do segundo instituto, né, que eu queria te perguntar também a respeito, que é a recuperação judicial, né, e a gente debate muito isso na Outfield, a gente fala aqui a respeito, né, sobre como ela pode ser usada da forma correta ou como ela pode ser usada de N maneiras, e hoje no futebol brasileiro a gente vê, né, você até brincou aqui antes, o pacotinho, né, RJ mais comprador. Né? Então a gente acaba desvirtuando o instituto. Então imagina, eu posso ter uma RJ para um clube, para esse clube sobreviver e tal, mas eu estou tendo a RJ para o clube para eu viabilizar que um terceiro compre o clube com um endividamento menor. Na prática tem que ter acontecido isso. E quem é que está pagando essa compra então? É o credor. E a gente está falando de credores que ajudaram a construir esses clubes. Tem jogadores que foram campeões, tem o cara que fazia faxina, tem o cara massagista, tem prestador, fornecedor de serviços ali que sempre ajudou. Então, são fórmulas aí que a gente tem que buscar evoluir. Eu acho que da forma como está sendo esse emaranhado de coisas, né? Então, estamos usando o que tem hoje, né? Os clubes estão usando o que eles têm, que é legítimo, que está dentro normativo, dentro de uma legislação que permite isso, construção jurisprudencial que permite isso. Mas eu acho que a gente tem que evoluir nessa parte também em termos de regulamento e de legislação. Você como especialista, agora eu vou assumir o papel aqui de perguntar para você também. Como especialista em recuperação judicial e falências, como é que você enxerga essas duas coisas conversando hoje no futebol? Eu juro que eu ia fazer uma pergunta para você como especialista, mas depois eu trago ela. Eu acho que, assim, o grande problema, e a gente também tá... O pré-papo aqui foi bem bom. Assim, a gente tem que começar a gravar porque foi um bom esquenta, como vocês falam aqui em São Paulo. Mas eu acho que o grande problema é que o futebol, ele tem um universo próprio. Todo setor da economia tem seu universo próprio. O agro tem seu universo próprio, o esporte tem seu universo próprio. E talvez, para a gente que está um pouco mais acostumado com essa jurisprudência, a gente estava batendo um super papo aqui antes, a gente sabe que dentro do futebol, para a recuperação funcionar, às vezes ela deveria observar algumas peculiaridades do setor do futebol. Então, como a gente tem a SAF, o que é a SAF? Sociedade Anônima do Futebol. Ela nada mais é do que uma sociedade anônima e agora com regras específicas. Talvez você tenha que ter uma recuperação judicial do futebol. Quem sabe a gente não fala aqui em RJF daqui a pouco, né? Por quê? Porque foi exatamente o que o André estava explicando. Um plano de recuperação judicial, a lei ela não fala isso, mas ele, lá na classe de credores, né, você tem trabalhistas, garantia real, quirografados, né, que são fornecedores, e fornecedores pequeno e médio porte. Pequeno micro e médio e pequeno porte. Talvez você tenha que ter o CNRD. Talvez você tenha que ter uma proibição de um determinado período para a venda da transformação da associação ou a venda da SAF em até X meses ou X anos após a aprovação do plano. Você está mostrando para o seu credor que ele sofreu com você, mas você não vai deixar ele para trás. Você não vai apertar o start e começar tudo de novo como se fosse um videogame. E a pergunta que eu ia te fazer uma importância de uma CNRD, uma importância de uma RJ,
é que existe um mercado de dívida. O que é o mercado de dívida? Olha, André, talvez você tenha algo a receber em 2028. Você não quer me vender agora, por um pouquinho antes? O mercado ele toma isso, Sim. né? E você no papel de investidor, né, de quem está no mercado financeiro, como para você é importante que esses institutos, sejam eles quaisquer que sejam, como que é importante que eles sejam cumpridos pelos clubes para que você consiga gerar mais riqueza em cima, não da inadimplência, mas em cima de uma reestruturação. É fundamental, cara. A gente tá, né, o Felipe Mossa e o Felipe Araújo, nossos sócios aqui, que estão assistindo aqui com a gente no estúdio. Eles vivem isso no dia a dia com o André e com o time do André, né? O Mossa tá fazendo que sim ali, né? Ele sofre bastante com isso. Mas a gente vive muito da realidade do André, que é acompanhar, né? E equilibrar, né? A CNRD é um instituto que funciona, que é importante. A gente entende que hoje, depois de 2 anos trabalhando nisso, a gente já cumpre um papel importante de dar liquidez, como o André falou, de fazer o dinheiro girar um pouquinho, né? Porque tem muito dinheiro parado ali, né, fruto da inadimplência. A gente, como investidor, consegue entrar com liquidez e transformar o dinheiro de banco imobiliário em dinheiro de verdade para os credores. E aí, no polo em que a gente entra ali como credor, substituindo esses credores, a gente tem que confiar que o processo vai andar da forma que deveria. E a gente tenta ativamente contribuir para isso, junto com o André e com o time dele, de estar em contato com a CNRD, de entender como a gente pode qualificar e contribuir para os processos, falando com os próprios clubes, né? Seu clube, hoje a gente tem papo com vários clubes aí, a gente tem vários clubes como devedores nossos. Fala, cara, se você for atrasar, me avisa, a gente pode tentar renegociar alguma coisa aqui. Tem problema, a gente entende que você está numa situação ruim. Isso aconteceu no passado, por exemplo, com o Inter, né? Lá no Rio Grande do Sul, a gente teve o problema das tragédias. O Inter proativamente procurou a gente e falou: ó, deu ruim, né? A minha receita caiu tanto, tô com um problema de calamidade pública aqui no estado, vou precisar atrasar 1, 2 meses. Aí você vai compondo, como o André falou, tudo é autocomposição. Então, para a gente é fundamental que a CNRD funcione, é fundamental que o Instituto da Recuperação Judicial seja utilizado da forma correta, porque aí a gente vai ter, quando o investidor gringo, como eu falei aqui antes, olhar para o mercado aqui no Brasil, ela vai entender que o Instituto existe e que a regra é cumprida. Hoje a gente tem institutos que existem, mas a regra nem sempre é cumprida. Isso vai criando um processo, estava falando disso hoje de manhã, em que o valor percebido do nosso mercado é menor. Porque o cara vai olhar para cá e falar, pô, o Brasil é o melhor país do mundo no futebol, o Brasil forma os melhores jogadores do mundo. E aí, o que eu estava falando para um investidor estrangeiro hoje de manhã, a pergunta dele era, por que que um Chelsea paga 70 milhões de euros no Estevão, mas você falar para pro grupo dono do Chelsea hoje, ele não olha para um clube de segunda divisão no Brasil e paga 70 milhões de euros por um clube de segunda divisão no Brasil, que pode subir para a Série A ano que vem, ou um clube de Série C, enfim, porque o valor percebido do mercado é menor. O cara vê valor, o cara tem exatamente o risco Brasil aplicado ao futebol. E eu confesso até que a importância da inadimplência ela é tal que eu tenho como uma das especialidades do escritório a compra e a venda de precatórios, direitos creditórios. E quando eu fui olhar a paleta do fundo de dívida da Outfield, eu fiquei assustado. Por quê? No futebol, os deságios eles são ainda menores, né? Ou seja, eles estão favorecendo o clube, estão favorecendo, no bom sentido, atletas, estão favorecendo o âmbito negocial que, vamos botar aqui em resultado prático, se o clube for adimplente, gera riqueza para todo mundo. É um negócio que a gente chama de win-to-win, né? E aí eu fiquei até com um pouco de inveja, eu brinquei assim, pô, Pedrão, pô, tem que mudar um pouco de setor, porque, de fato, assim, me aparentou ser um mercado bem apetitoso, mas para isso você não pode ser procurado todo ano para rolar e para renegociar. Então, acho que também é legal essa triangulação, né? O futebol tem esse terreno fértil, né, para essas soluções, e o Outfield tem um papel importantíssimo. Também desbravou esse mercado do ponto de vista, né, até no mercado financeiro, olhou para isso de uma forma que ninguém nunca tinha olhado. Que então você tem para esse tipo de crédito tão específico, né? Você tem que aí tem o papel do Felipe, do Pedro, de ir atrás do negócio e falar, putz, aqui tem um nicho, né? E a gente que está no dia a dia nem enxergava essa possibilidade, que hoje é uma coisa que casa super bem. Então, assim, hoje os clubes podem se socorrer desse tipo de ferramenta até para refinanciar as dívidas. Não preciso nem fazer o plano CNRD, vou fazer um refinanciamento afintado, vamos ver como é que eu fico, como é que eu não fico, entendeu? Então, tem como combater, tem como melhorar, só que o principal que eu falo é conscientizar e é olhar para um futuro de cumprimento, né?
vai ter ainda a compra dos créditos? Vai, mas você vai comprar o crédito sabendo que ele vai ser pago. Então, se eu falar aqui pro Pedro, putz, vamos antecipar aqui uma comissão do meu cliente do Real Madrid, e ele antecipa sumindo, é só em 2030, tranquilo, né? Vai ser bom pro cara, ele vai pagar, vai ganhar um pouquinho, não vai ser tanto, não vai ter uma métrica, então... Isso vai funcionar e vai continuar existindo, né? Só que vai existir de forma mais sólida e de forma mais produtiva para toda a cadeia. É isso que a gente tem que fazer, ter esse produto, e a gente tem que ter o dinheiro de fora aqui, a gente tem que tratar bem o investidor estrangeiro, e não tem que ser investimento de especulação. Não dá para ser. Não dá para ser. A gente tem que ter gente que vem aqui, que coloca o dinheiro aqui, que queira fazer também com que os clubes cresçam, com que o produto cresça, com que o futebol cresça. Essa conversa a gente tem que ter, e a gente tem que ter a exaustão. E as atitudes a gente tem que também ter, temos que ter a exaustão para solucionar esse problema crítico aí do futebol hoje, tornar essa economia mais sólida e valorizar esse produto. Aí vem ali, vem tudo, aí vem os clubes realmente faturando mais, tendo novas fontes de receita, equilibrando mais o caixa, vai equilibrar um pouco mais o pagamento, né, desses salários, enfim. Vamos, né, moldar esse mercado de uma forma que a gente entenda que ele funciona, mas que às vezes não é, que nem todo mundo vai ser campeão naquele ano, tá? De vez em quando tá ser um, de vez em quando o outro. O futebol tem esse imponderável também ainda, né? Embora se equilibre, às vezes surge um Neymar no clube, cara, faz toda a diferença numa temporada, né? O Luis Soares fez o Grêmio, um jogador faz uma... vamos trabalhar melhor isso. Acho que é isso que a gente tem que prezar por isso. Perfeito, cara. Concordo em gênero, número e grau. E foi muito importante o que você abordou aqui do ponto de vista de conscientização, de mentalidade, como você falou. Vamos torcer para que a gente continue avançando nessa direção. E caminhando para o final aqui, cara, eu queria... Até uma pergunta que o Mócia sugeriu da gente fazer aí. Você falou lá atrás, né, na trajetória do escritório, do Tanuri Ribeiro, de você sempre olhar para as vitórias que pode ter. A curiosidade é saber qual foi a vitória mais saborosa que você teve enquanto assim, eu acho que nesse período. Está muito relacionado a contencioso, daí a litígio, né? Mas às vezes está relacionado a você conseguir concluir um negócio que, putz, que era difícil de realizar, assim. Então, eu acho que a gente tem uma trajetória vitoriosa, tá? Porque eu acho que a minha maior vitória é ter sido um dos caras que iniciou um pouquinho uma conscientização para as pessoas do futebol da importância do papel do advogado. Não fiz sozinho, todos os outros, né? Mas eu acho que eu tenho uma contribuiçãozinha, então, que eu falo assim, se um dia, daqui a 100 anos, for escrever a história do direito esportivo no Brasil, acho que vai ter lá um parágrafo meu e Breno, e acho que a gente tem uma contribuição, e essa acho que é a nossa maior vitória, né? Os casos específicos, às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, óbvio. Eu fiquei muito feliz quando consegui, né, a sentença lá favorável do caso do Oscar, o caso do Milmar, que, putz, aconteceu da forma como a gente queria, né? Os negócios em si, quando acontecem também da forma como a gente quer, tem um sabor muito, muito legal. Tem as derrotas também. O meu primeiro caso no CAS, né? Hoje a gente tem muitos casos no CAS, o Breno tá toda hora, tem prazo lá direto, toda semana, 2, 3, 5, 6 prazos, audiência toda hora. O Breno lá e o time dele estão bem envolvidos nisso. O nosso primeiro caso no CAS. O caso da Rebeca Lúcio, não lembra nada à toa, que é o caso de Tolkien. Quando a gente defendeu 3 vezes um caso, a gente ganhou um caso por uma questão processual, que teve que voltar para uma instância de origem lá na FINA. Depois a gente perdeu todos. Aí a FIA defendeu a Rebeca criminalmente no inquérito oficial que tinha. Então, assim, tem as devoltas que também dão, sabe? Mas é tudo aprendizado, sim. Eu acho que o importante é a gente continuar contribuindo, né? Não só o que a gente já contribuiu. Eu acho que a maior importância que a gente tem é continuar trilhando um caminho legal, um caminho, assim, de profissionalismo, cordialidade. A gente é bem que isso em todos os clubes. Para qualquer jurídico, tipo, pô, André Ribeiro, o Breno, às vezes. Assim, eu me dou bem com todos eles. Por quê? Porque a gente é muito leal. Claro. Eu não vou para uma disputa, eu nunca vou ganhar um caso de forma desleal, né? Eu vou ganhar um caso, se eu tiver que ganhar, dentro das 4 linhas, de forma leal e sempre cordial com todo mundo. Então isso criou nossas relações com os dirigentes de futebol, com os presidentes, com os agentes, mesmo os que não são nossos clientes, com os jogadores, com os advogados dos outros clubes. Então acho que a minha maior vitória
eu chegar num congresso, todo mundo me abraçar, quer tomar uma cerveja comigo, quer trocar uma ideia, acho que isso é o mais importante. Se a gente conseguir continuar contribuindo, e, se eu chegar um dia realmente que eu faço um contrato que eu tenha certeza que ele vai ser pago, que aquilo vai acontecer, que a nossa economia tá legal, que o futebol tá legal, que a gente tem uma liga forte, que os melhores jogadores estão ficando aqui, que a gente não é obrigado a vender jogador, né? Aí eu vou ter que realizar um sonho também. Legal demais, cara. Obrigadão pelo papo aí, pela aula, né, do ponto de vista jurídico. Eu joguei aí 2 vezes. Do mercado. 3 advogados na mesa aqui, eu sou o que menos entende, então aprendi bastante hoje também. Meu professor, não dá para entender pouco. Mas brigadão mais uma vez pela parceria, pela presença. Obrigadão, Chata, por mais uma. Obrigadão a todo mundo que ficou com a gente até agora. Em contrapartida pela aula, deixa o like aí, segue a gente tá, né, passamos 50 mil assinantes no nosso canal do YouTube, então contribuam com o projeto. Quem tiver comentários aí, deixa aí nos comentários pra gente poder dar uma olhada também. Na semana que vem a gente volta com mais e fomos. Muito obrigado.